Alô, meus queridos, graça e paz a todos. Vamos falar sobre o pastorado feminino? Aqui eu não estou querendo desmerecer nenhuma mulher, muito pelo contrário, existem muitas mulheres servas do Senhor, mas nós estamos falando de Bíblia, nós estamos falando de obediência ao Senhor. E no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, fala, a partir do versículo 8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Notem bem, meus amados, que aqui no versículo 8 fala dos homens, levantando mãos santas, orar em todo lugar. Não existe um local específico para orar. Vocês podem escolher um local específico para orar? Sim, claro que vocês podem. Mas vocês podem orar em qualquer lugar, levantando mãos santas. É isso que é importante. Porque a gente sabe que Deus não ouve a pecadores. Pecadores todos nós somos. Todos nós que nascemos, já nascemos pecadores devido ao pecado original. Mas praticantes do pecado, não. Tá? Então, e quem são esses que não praticam o pecado? São aqueles que têm o Espírito de Deus. Por isso que é a necessidade de Deus colocar o seu Espírito nele, justamente para que ele não venha a praticar mais o pecado. Isso se chama graça. Tá bom, meus amados? Por isso que fala aqui, levantando mãos santas, porque não vai adiantar a pessoa se não tiver mãos santas, se não tiver o Espírito de Deus, se não tiver seguindo o Senhor, como se fosse um mero religioso, Deus não vai atender as suas orações. É como diz aqui também no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 14 ao 15, que diz o seguinte, aqui na época quando Salomão fez o templo, o templo, né, de Deus, e Deus falou com ele aqui, ó, se o meu povo, olha a condicional, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, olha só, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Então, não basta somente chamar pelo nome de Deus, não basta apenas se humilhar e não basta apenas orar e buscar a face de Deus. Tem que se afastar dos seus maus caminhos, tem que haver o arrependimento. Aí sim Deus perdoará o seu pecado, ouvirá o seu clamor e sarará a sua terra. Entende, meus amados, como é que é fácil entender isso? Então vamos voltar lá, a partir do versículo 9 agora. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Aqui muitos religiosos, se a gente ler daqui até aqui, muito religioso vai pegar isso fora de contexto. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras. Então a pessoa pensa assim, então não posso usar nada dessas coisas. Mas vocês continuando a estudar, vai ver assim, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Então a serva do Senhor, ela não vai, através do exterior, por muito ter, por muito se maquiar, muito se enfeitar, chamar a atenção, mas sim no seu interior. Como diz lá que a mulher ganha o seu marido descrente com a boca fechada, no seu bom proceder.
Então é errado a mulher se vestir bem, a mulher comprar uma roupa, usar um ouro? Não. Mas o que adianta ela se vestir bem, andar com ouros, mas por dentro ela não ser uma serva do Senhor? Entenderam, meus amados? Continuando aqui, no versículo 11. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Voltando a falar o versículo 12. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Então, meus amados, não tem outra forma de interpretar isso. Está bem literal. Não permite que a mulher ensine, que nem tem autoridade sobre o homem. Ah, mas a mulher então não pode evangelizar? Evangelizar é uma coisa. Você fala de Deus, fala do amor de Deus, mas o aprendizado está aqui quando se reunir como igreja. Tem que ter uma liderança ali o quê? Masculina. A liderança, quando se reunir como igreja, tem que ter uma liderança masculina. Esteja, porém, em silêncio. Repetindo, não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos. Aí vem outra condicional. Não é só porque ela vai dar à luz a filhos que ela vai ser salva, não. Se permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Se permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Se a mulher então desobedecer, está falando aqui, ó, não permito que a mulher ensine, e ela começar a ensinar, virar uma pastora, pegar uma autoridade sobre o homem, ela não está em santidade. Então, deu para entender isso, né, meus amados? Vamos aqui agora ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32 em diante. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, olha só, mas de paz. Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Então, se a mulher desobedecer, ela tem que aprender em silêncio. Se ela desobedecer, isso é uma desordem. E Deus está falando que não é Deus de desordem, sim de paz. E no versículo é como em todas as congregações dos santos, tá? Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que pergunte a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Amados, precisa falar outra coisa sobre isso? É vergonhoso a mulher falar na igreja. O problema é que as pessoas desobedecem. As pessoas querem pegar a Bíblia e eu não acho justo. E muitas pessoas que estão dentro das igrejas falam que é contra o feminismo, mas quando elas desobedecem esse mandamento, elas estão sendo feministas sim. Continuando. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. É mandamento do Senhor. Não é de homens. A mulher tem que ficar em silêncio. É mandamento do Senhor. E se ela desobedece isso, ela não está em santidade. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Então a mulher que se diz pastora, que tem autoridade sobre o homem na congregação, na igreja, ela está ignorando a Deus. Está ignorando a Deus. Se ignorar isso no versículo 38,
ele mesmo será ignorado. O Senhor, está falando do Senhor. Amados, vamos falar de desobediência. No livro de Efésios, capítulo 5, diz assim, ó: ninguém os engane, no versículo 6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com eles dessas coisas. Ninguém os engane com palavras tolas. O que são as palavras tolas? São as pessoas que dizem que mulher pode ser pastora. O que são palavras tolas? Muitas pessoas dizem que Paulo era o quê? Era machista. O que Paulo falou aqui, ó? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Então, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Então, aquela mulher que se intitula pastora, ela está vivendo na desobediência. E para terminar, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Amados, mulheres, vocês se intitulam pastoras, vocês estão vivendo na desobediência. Mulheres, vocês se dizem pastoras, vocês estão ignorando o Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Não tem outra coisa a não ser falar que a mulher que se intitula pastora está ignorando o mandamento do Senhor. Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.